Tudo bem? O que motivou a gravação desse vídeo hoje foram alguns comentários que surgiram no canal depois que eu publiquei aquele vídeo em que eu contava um fato que aconteceu comigo de estresse no trânsito. E muita gente deve ter estranhado, né? Porque como me veem aqui todos os dias falando sobre espiritualidade e ampliação da consciência, e de paz, de amor, de repente acha estranho eu, né, poder ter uma atitude de estresse no trânsito, coisa considerada tão atrasada, né, de pessoas de mentalidade curta, de atraso na questão da consciência. E isso me motivou a fazer algumas reflexões. E então eu gostaria de compartilhar com vocês hoje acerca dessas reflexões que eu fiz. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraidamente sério. Quero dizer que eu vou usar em muitos momentos o exemplo de Jesus, mas quero dizer que eu não uso ele com uma conotação religiosa, porque para mim Jesus não tem nada a ver com religião. No contexto das experiências luminosas, para mim, Jesus é um ser de luz extremamente elevado, provavelmente na hierarquia aqui do nosso planeta, o mais elevado que existe. Não especificamente Jesus Cristo, aquele que nasceu lá na Palestina há cerca de 2000 anos, mas aquele espírito de luz que lá no outro mundo, como ele falou, ele tem um nível hierárquico de rei. Mas ele encarnou aqui nesse mundo há cerca de 2000 anos com a missão de iluminar as nossas vidas, né? Isso que eu chamo de experiência luminosa, quer dizer, aquilo que traz luz e esclarece aquilo tudo que está oculto, né? Tudo que nós não sabemos, o conhecimento, a gente pode identificar o conhecimento como luz, e ele veio nos revelar muito conhecimento espiritual, transcendental, coisas que normalmente a gente não alcança enquanto a gente está aqui encarnado e camuflado nesse corpo, né? Porque nós também podemos entender que nós somos espíritos de luz e estamos aqui encarnados vivendo experiências. E no momento em que estamos encarnados, a gente fica como que assim colocado dentro de uma cápsula, né, que só deixa passar para a gente de informação aquilo que os nossos sentidos normalmente conseguem captar, né? A audição, a visão, o olfato, o tato. E pelo menos enquanto estamos aqui acordados. E a gente costuma se basear só nessas percepções. Muito embora a gente tenha, né, a gente que está acostumado a ver esses relatos de experiências luminosas, a gente vê que nós temos muitas outras percepções, principalmente quando estamos dormindo, ou então quando estamos meditando, ou em algum estado alterado de consciência, a gente tem percepções que muitas vezes a gente confunde, né, com alucinações, com sonhos, pensamentos apenas. Mas a gente sabe que são percepções, né, de realidades extrafísicas que a gente tem acesso. É só uma questão de interpretação, né? A maioria das pessoas só se baseia naquilo que os sentidos podem perceber. Então, esse espírito de luz elevadíssimo, hierarquicamente muito elevado, que encarnou como Jesus Cristo há 2000 anos atrás, ele veio nos revelar verdades sobre nós mesmos para que a gente possa avançar, né, na consciência, né, no despertar da nossa consciência. E alguém precisa fazer isso de tempos em tempos para que a gente possa caminhar no sentido da evolução da consciência. E foi isso que ele fez. Então eu considero ele dessa forma.
não considero ele fundador de nenhuma religião, porque inclusive ele não fundou religião nenhuma. Algumas religiões é que foram fundadas por pessoas e utilizaram os ensinamentos dele, os exemplos de vida, como fundamento dessas religiões, porém com interpretações variadas, né, das atitudes, dos significados de tudo que ele fez. Essa introduçãozinha sobre Jesus é necessária para que as pessoas que me veem falando dele, usando ele como exemplo, entendam em que contexto eu estou colocando esses exemplos e de que forma estou usando a história dele, o legado dele como base para essas análises, né? Então eu lembrei de Jesus quando falaram que estranharam, né, aquela minha atitude humana, né, de estar estressado num momento de trânsito. Eu lembrei que Jesus, por mais elevado que seja o espírito dele, quando ele estava encarnado, ele passou por algumas situações de estresse também, né? Por exemplo, quando ele estava voltando lá da Galileia, né, em direção à Judéia, naquela Páscoa em que ele foi assassinado, ele sabia que ia acontecer aquilo, porque ele já estava pregando ali há 3 anos, já tinha despertado a ira de muitas elites poderosas, né, religiosas, políticas, e ele já estava então achando que tinha completado a missão dele, só faltava mesmo aquela parte final que seria justamente o sacrifício dele, ou do ego dele, né, que ele faria ali na cruz. Ele sabia disso. Mas acontece que Jesus não era só o espírito de luz ali encarnado. Ele tinha também o corpo físico, igual ao nosso, sem nenhuma diferença, né? Ele tinha também o corpo emocional, que é um dos corpos que nós temos. Ele tinha o corpo mental dele também, que é uma das nossas dimensões, a mente. E essas 3 dimensões, o corpo, o emocional e a mente, elas são mais ou menos autônomas e pertencem a esse mundo. Quando a gente realmente deixa o corpo e a gente parte para outros planos, aos poucos a gente vai se desfazendo desses corpos, né? E o primeiro corpo que a gente deixa aqui é o corpo físico. Esse daí fica logo aqui se transformando em outros corpos, e porque ele é energia também, a energia não se extingue, né? A energia não morre, ela se transforma. Então o corpo físico vai se transformando. O corpo emocional, ele tem uma conexão muito forte com o corpo físico. Tanto que quando as pessoas relatam para a gente experiências, como EQM, por exemplo, a emoção fica lá com o corpo, né? A pessoa diz, olha, eu não sei porquê, eu não sentia a mesma emoção que as pessoas que estavam ali ao redor do meu corpo estavam sentindo. Eles estavam desesperados porque meu corpo estava em falência e estavam trabalhando para o corpo voltar à vida, e eu não me afetava com aquilo, eu não entrava naquela vibe deles. Não estava nem aí para o corpo, não estava nem aí para o que eles estavam pensando, eu estava curtindo a minha liberdade, aquele prazer, né, de estar fora do corpo, estar livre daquela prisão. E muitas vezes eles vão para dimensões mais elevadas e não querem mais voltar. Quer dizer, o corpo emocional deles também fica lá com o corpo físico. Eu acho que tem muito a ver com o corpo físico, o corpo emocional. Mesmo eles estando dentro do corpo energético, que é um dos nossos corpos, né, que tem a mesma configuração de forma do corpo físico. Quando a gente morre, o primeiro corpo que sai é o corpo energético, que tem a mesma configuração, tanto que alguns videntes conseguem ver essas pessoas e identificam elas pela aparência, que é a mesma que tinha quando estava no corpo. Então, mesmo estando com esse corpo energético, mas a emoção parece que fica lá, o quase desaparece. Alguns ainda manifestam emoções quando saem do corpo, mas a maioria relata que essas emoções são bem amenizadas, né? Ou às vezes inexistentes. A conexão com aquele corpo
deixa de existir e a conexão com outros planos passa a tomar lugar. Então a emoção ela migra, né, de um lado para o outro e se transforma, não é mais aquela emoção puramente humana, né? Então o corpo mental também, né, ele tem uma autonomia, tanto que ele é como um mecanismo, né? É muito difícil da gente controlar esse corpo mental, porque é a dificuldade que as pessoas têm de fazer meditação, por exemplo, né? Se eu disser para você, fique sem pensar um minuto, você não consegue, você vai pensar coisas, pensamentos vêm automaticamente. Então lá no Oriente dizem que a nossa mente é como um macaco que pula de galho em galho o tempo todo e não para. É um mecanismo autônomo, mas que a consciência, que é o que nós realmente somos, né, aquilo que pode observar os pensamentos, ela pode se dissociar dos pensamentos e se convencer de que não é o pensamento. A consciência é uma coisa, o pensamento é outra, o corpo é outro, as emoções são outras. Essa consciência que observa tudo isso, é a grande testemunha, ela é o que realmente nós somos. E a nossa mente é um mecanismo ligado ao cérebro, né, que também ele tem uma dimensão extrafísica, mas, mas ele não é o que nós realmente somos. Mas ele tem uma grande influência no nosso comportamento. E se a consciência não estiver bem desperta, a pessoa embarca nos pensamentos e se identifica com eles e perde o controle da própria vida, perde o controle da própria emoção, perde o controle do corpo, né? Porque cada um desses corpos eles têm a sua vontade própria, né? Suas sugestões, suas energias. Nosso corpo físico nos leva a tomar atitudes relacionadas com a preservação da sua existência, né? Então, diante da morte, por exemplo, todos tremem, até Jesus tremeu, né? Por quê? Porque estava no corpo físico. Então, quando ele estava vindo da Galiléia para a Judéia, esses corpos, né, o físico, o emocional, o mental, atuaram sobre ele e se tornaram como barreiras, né, que se contrapunham ao destino que ele tinha que aceitar, que era a morte na cruz. E ele lutava contra isso porque essas energias o tempo todo estavam ali, atuando e dificultando, né, a execução daquela missão que ele tinha que cumprir. E quando Pedro se aproximou dele e disse: Mestre, se você está dizendo que vai para Jerusalém e lá vão lhe matar, então não vá para Jerusalém. E ele disse: Pedro, você pensa igual aos homens, mas eu penso como Deus. Quer dizer, Pedro estava pensando com seu ego, com o ego que faz parte do corpo físico, do corpo mental, do corpo emocional, né? Tudo isso é parte do ego. E Pedro estava pensando com o ego. E Jesus chamava o ego de Satanás. É aquele que separa você da sua verdadeira consciência, né? Satanás quer dizer aquele que separa. Então ele disse para Pedro: afasta-te de mim, Satanás, porque você, para mim, é pedra de tropeço. Você pensa como os homens e não como Deus. Isso foi uma atitude irritada, né? De dizer ao amigo: afasta-te de mim, Satanás. E aquilo ali deve ter assustado Pedro, né? Deixado Pedro cismado realmente. E Jesus não teve paciência de explicar a ele tudo aquilo que ele estava passando, porque a tensão estava grande ali, né? Teve uma outra passagem também nesse mesmo caminho que Jesus sentiu fome. E fome é um sinal também de apelo do corpo físico, né? Que interage com todos os corpos da pessoa e obriga ela a parar, buscar comida para saciar aquela fome. E Jesus disse então aos discípulos: vão ali naquela figueira e vê se encontra ali um figo e traz para mim que eu estou com fome. Eles foram lá, não encontraram nada na figueira e disseram a Jesus: não tinha nenhum fruto naquela figueira. Então Jesus olhou para aquela figueira e disse: pois então que não nasça mais nenhum fruto de ti. Ele disse, irritado com aquela figueira que não tinha o fruto para dar para ele. E a figueira secou na hora. Quer dizer,
Uma pessoa que tem uma consciência de, por exemplo, de amor à natureza, amor às plantas, amor aos animais, por que iria dizer a uma figueira que você seca então e nunca mais nasce nenhum fruto de ti? Se não tivesse irritada, se não tivesse estressada, cansada e com fome. Então Jesus demonstrou essa irritação também. E teve mais outros momentos, por exemplo, quando ele nessa mesma viagem chegou em Jerusalém, foi direto para o templo e entrou triunfalmente em cima daquele jumentinho e tal. Ele entrou empoderado ali, né, em Jerusalém. E quando ele chegou no templo, ele encontrou uma situação bastante irritante para ele, que era a transformação da religião, que seria um meio de conexão com o divino. Ele encontrou aquela situação ali em que no templo, onde seria a casa de oração, a casa onde haveria aquela conexão com o divino, ele encontrou um comércio, né, de pessoas desonestas, inclusive exploradoras dos outros, né, porque ali no templo existiam as bancas, né, dos cambistas, eles trocavam o dinheiro das pessoas que vinham de longe com outras moedas, para que elas pudessem ofertar ao templo um dinheiro com moeda local. E naquela troca eles ganhavam no câmbio o lucro deles, né? Eles tiravam, eles tinha o valor de troca das moedas, mas eles botavam um pouco abaixo para poder ficar com a parte. E quanto mais eles pudessem explorar os outros nessa troca, eles fariam isso. Então Jesus chamou eles de ladrões, né? Covil de ladrões. Vocês transformaram a casa de oração num covil de ladrões. E aí, irritado, ele derrubou a mesa dos cambistas, espalhando dinheiro para todo lado. Não ele sozinho, porque ele não poderia, né, nem enfrentar todos os cambistas, mas como ele vinha com aquela multidão que estava seguindo ele, e dizendo Hosana ao rei, ele entrou com aquele poder todo e quando ele derrubou a primeira, as pessoas começaram a derrubar tudo também, entenderam que era para derrubar aquilo ali tudo. E os animais também, ele fez um chicote e espalhou os animais, bateu até nas pessoas. Isso por acaso é atitude que a gente possa esperar de uma pessoa de alta consciência, de alta elevação, de alta hierarquia espiritual? Ele tinha tudo isso. Sim, ele era alta hierarquia, ele era consciência plena, mas ele era também um corpo físico cansado, com fome. Ele era também um corpo emocional machucado, com medo, assustado, irritado. Depois de 3 anos trabalhando, explicando às pessoas o que era verdadeiramente valor e como elas deveriam se comportar, ele já estava cansado daquela vida e irritado. Ele se deixou levar por aquelas emoções, né? E certamente a sua mente estava bem agitada. Ele não conseguiu fazer com que a consciência ficasse simplesmente observando aquilo e não tomasse uma atitude, né? É lógico que tudo isso tem outros significados. A gente pode considerar também aquela figueira como uma pessoa que ele tanto investiu e que não deu resultados, né? Tipo aquela história dos talentos, né? Que o Senhor entregou os talentos aos seus empregados e uns produziram mais talentos e outros não produziram nada. E aquele que não produziu nada, ele tomou o pouco que ele tinha e disse: dê para aquele que mais produziu, e que você que não produziu nada, né, não teve mérito nenhum. Então, um pouco mais essa figueira também pode ter esse sentido, né? Aquela que secou porque ele foi buscar o fruto e não encontrou, né? É mais uma representação. E essa questão também da purificação do templo, né? De expulsar os vendilhões, também tem outros sentidos mais profundos da purificação que a consciência pode realizar em nós mesmos, né? Expulsando de nós aquela ganância, né? O objetivo de encontrar aqui no planeta a satisfação de todos os nossos desejos, vontades e a desonestidade. Ele também purifica o nosso templo quando ele entra, mas aí já são outros sentidos mais profundos. Mas a gente tem que entender que aquela atitude foi uma atitude irritada também, estressada, né? Porque ele estava revestido ainda daqueles corpos todos, né?
tudo isso para a gente chegar ao raciocínio de que, por mais elevada que seja a consciência, por mais consciente que nós estejamos de quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, a consciência de que o corpo físico pode realmente nos levar a tomar atitudes erradas, que o corpo emocional pode nos levar a tomar atitudes erradas, que a nossa mente pode fazer com que a gente se desconcentre e perca o foco da verdade, né? Por mais que a gente esteja elevado, em alguns momentos a gente se perde. E então seria a coisa, voltando agora ao caso do estresse no trânsito, né? Como já era uma coisa que eu trazia desde de novo, eu já estou com 60 anos, mas eu me lembro que com 19 anos, 20, quando eu comecei a dirigir, eu já tinha essa tendência de ficar irritado com pessoas que atrapalham o trânsito, e principalmente quando elas atrapalham por não ter consciência de que o outro tem o direito de transitar ali também, né? É quando ela acha que tem o direito de, por exemplo, parar um carro em fila dupla e atrapalhando o fluxo da via. A via começa a acumular carros atrás, porque em vez de ter várias passagens, só tem uma estreita, porque a pessoa parou ali em fila dupla. E ele atrapalha a vida de todas as pessoas que estão atrás. E aquilo ali, se você não tiver muito preparado, né, você pode ser atingido por aquilo, principalmente se você já tiver uma tendência a se irritar com coisas desse tipo, e de repente você se irrita. E mesmo que você perceba aquela irritação, você diz, eu tenho que fazer alguma coisa para despertar essa pessoa que está aí atrapalhando o trânsito. Ela tem que entender que está atrapalhando. Então, o que é que você faz? Um dos recursos é a buzina, né? Você mete a mão na buzina e você acha que está ajudando aquela pessoa a despertar para a verdade de que ela tem que colaborar com os outros e não atrapalhar a vida dos outros. Só que eu fazia isso e de repente algumas situações me ensinaram que, apesar de eu ter razão, que aquela pessoa estava atrapalhando, não era daquela forma que a gente iria corrigir aquele problema. Não era daquela forma que eu ia ensinar aquela pessoa, porque eu deixava a vibração da irritação me dominar e embarcava nessa sugestão dela de tomar uma atitude drástica, violenta, botar a mão na buzina, fazer barulho até a pessoa também ficar irritada e sair daquela situação, né? É a irritação contra a irritação, é o mal contra o mal, né? Você agir negativamente contra algo negativo. E isso é contraditório, isso não é o caminho que foi ensinado pelo mestre Jesus, por tantos outros mestres, né? Você para anular uma coisa ruim, você só pode anular aquilo com o oposto dela. Assim como a água é quem apaga o fogo, você não pode botar mais fogo em cima do fogo para apagar o fogo. Você tem que botar o oposto, a água, que é o frio. Então, só uma coisa, por exemplo, o calor, se você tiver com calor, não adianta você levar aquela pessoa para um lugar mais quente ainda, soprar vento quente sobre ela, porque vai piorar a situação. Você tem que levar ela para um lugar onde o vento é frio, e aí ela se sente bem. Então, assim, só a antimatéria é quem pode neutralizar a matéria. Você não pode colocar mais matéria sobre a matéria tentando neutralizar ela, né? Que a minha vibração tem que ser a vibração oposta daquela pessoa. Eu só posso corrigir um erro com um acerto. Isso eu aprendi, né, com algumas experiências de irritação no trânsito, e creio que daqui para frente eu vou estar mais esperto. E obrigado a todos vocês que também deram like nesse vídeo, porque ajudam ele a ser entregue a mais pessoas. Obrigado a você que está comentando também esse vídeo, porque assim você também dá um retorno e mostra interesse, e o YouTube vai entender que esse vídeo é importante quando você faz um comentário. Obrigado a você que se tornou membro do nosso canal, que está contribuindo com a gente para a gente construir, manter uma estrutura
cada vez melhor para dar qualidade aos nossos vídeos. E obrigado a você que deu um valeu também. Que o valeu é aquele botãozinho que tem aí perto do like. Quando você gosta de um vídeo, você quer dar uma contribuição relacionada àquele vídeo, você vai lá e dá uma pequena contribuição que no somatório vai ajudar a gente também a ter uma condição de aos poucos ir melhorando, né, até tecnologicamente, as condições do nosso canal. Então, muito obrigado, fiquem na paz e até o nosso próximo encontro.